Responsum da Congregação para a Doutrina da Fé a 1 sobre a bênção de uniões de pessoas do mesmo sexo. Ao quesito proposto, a Igreja dispõe do poder de abençoar as uniões de pessoas do mesmo sexo? Responde-se, negativamente. Nota explicativa. Em alguns âmbitos eclesiais, estão se difundindo projetos e propostas de bênçãos para uniões de pessoas do mesmo sexo. Não raro, tais projetos são motivados por uma sincera vontade de acolher e acompanhar as pessoas homossexuais, as quais se propõem caminhos de crescimento na fé, para que quantos manifestam a tendência homossexual possam dispor dos auxílios necessários para compreender e realizar plenamente a vontade de Deus na sua vida. Em tais caminhos, a escuta da palavra de Deus, a oração, a participação nas ações litúrgicas eclesiais e o exercício da caridade podem desempenhar um papel importante em vista de sustentar o empenho de ler a própria história e de aderir com liberdade e responsabilidade ao próprio chamado batismal, porque Deus ama cada pessoa e o mesmo faz a Igreja 2, rejeitando toda discriminação injusta. Entre as ações litúrgicas da Igreja, revestem-se de especial importância os sacramentais, que são sinais sagrados por meio dos quais, imitando de algum modo os sacramentos, são significados e se obtém, pela oração da Igreja, efeitos principalmente de ordem espiritual. Por meio deles, dispõem-se os homens para a recepção do principal efeito dos sacramentos e são santificadas as várias circunstâncias da vida. 3. O Catecismo da Igreja Católica especifica ainda que os sacramentais não conferem a graça do Espírito Santo à maneira dos sacramentos, mas, pela oração da Igreja, preparam para receber a graça e dispõem para cooperar com ela, em 1670. Ao gênero dos sacramentais pertencem as bênçãos, com as quais a Igreja chama os homens a louvar a Deus, convida-os a pedir a sua proteção, exorta-os a merecer, com a santidade da vida, a sua misericórdia. 4. Estas, ainda, instituídas de certo modo à imitação dos sacramentos, reportam-se sempre principalmente a efeitos espirituais, que se obtêm por impetração da Igreja. 5. Em consequência, para ser coerente com a natureza dos sacramentais, quando se invoca a bênção sobre algumas relações humanas, é necessário, além da reta intenção daqueles que dela participam, que aquilo que é abençoado seja objetivo e positivamente ordenado a receber e a exprimir a graça, em função dos desígnios de Deus inscritos na criação e plenamente revelados por Cristo Senhor. São, pois, compatíveis com a essência da bênção dada pela Igreja somente aquelas realidades que de per si são ordenadas a servir a tais desígnios. Por tal motivo, não é lícito conceder uma bênção a relações, ou mesmo a parcerias estáveis, que implicam uma prática sexual fora do matrimônio, ou seja, fora da união indissolúvel de um homem e uma mulher, aberta por si à transmissão da vida, como é o caso das uniões entre pessoas do mesmo sexo. 6. A presença, em tais relações, de elementos positivos, que em si são dignos de ser apreciados e valorizados, não é porém capaz de torná-las honestas, e assim, um destinatário legítimo da bênção eclesial, pois tais elementos se encontram a serviço de uma união não ordenada ao desígnio do Criador. Além disso, já que as bênçãos sobre as pessoas possuem uma relação com os sacramentos, a bênção das uniões homossexuais não pode ser considerada lícita, enquanto constituiria de certo modo uma imitação ou uma referência de analogia à bênção nupcial. 7. Invocada sobre o homem e a mulher que se unem no sacramento do matrimônio, dado que não existe fundamento algum para assimilar ou estabelecer analogias, nem sequer remotas, entre as uniões homossexuais e o desígnio de Deus sobre o matrimônio e a família. 8. A declaração de ilicitude das bênçãos de uniões entre pessoas do mesmo sexo não é, e não quer ser, uma injusta discriminação, mas quer relembrar a verdade do rito litúrgico e de quanto corresponde profundamente à essência dos sacramentais, assim como a Igreja os entende. A comunidade cristã e os pastores são chamados a acolher com respeito e delicadeza as pessoas com inclinação homossexual, sabendo encontrar as modalidades mais adequadas, coerentes com o ensinamento eclesial, para anunciar a elas a totalidade do Evangelho. Tais pessoas, ao mesmo tempo, reconheçam a sincera proximidade da Igreja, que reza por elas, as acompanha, compartilha o seu caminho de fé cristã. 9, e acolham com disponibilidade seus ensinamentos.
A resposta ao dúbio proposto não exclui que sejam dadas bênçãos a indivíduos com inclinação homossexual 10, que manifestem a vontade de viver na fidelidade aos desígnios revelados de Deus, assim como propostos pelo ensinamento eclesial, mas declara ilícita toda forma de bênção que tenda a reconhecer suas uniões. Neste caso, a bênção não manifestaria a intenção de confiar a proteção e a ajuda de Deus a alguns indivíduos, no sentido mencionado, mas de aprovar e encorajar uma escolha e uma praxe de vida que não podem ser reconhecidas como objetivamente ordenadas aos desígnios divinos revelados. 11. Entretanto, a Igreja recorda que Deus mesmo não deixa de abençoar cada um de seus filhos peregrinos neste mundo, porque para Ele somos mais importantes que todos os pecados que podemos cometer. 12. Mas não abençoa nem pode abençoar o pecado, abençoa o ser humano pecador, para que reconheça que é parte de seu desígnio de amor e se deixe transformar por ele. De fato, Ele aceita-nos como somos, mas nunca nos deixa como somos. 13. Por tais motivos, a Igreja não dispõe, nem pode dispor, do poder de abençoar uniões de pessoas do mesmo sexo no sentido acima indicado. O Sumo Pontífice Francisco, no curso de uma audiência concedida ao abaixo assinado secretário desta congregação, foi informado e deu seu assentimento à publicação do mencionado Responsum ad Dubium, com a nota explicativa anexa. Dado em Roma, da sede da Congregação para a Doutrina da Fé, aos 22 de fevereiro de 2021, festa da Cátedra de São Pedro, Apóstolo. Luiz F. Card, Ladaria, S.I. Prefeito. Mais Giacomo Morandi, Arcebispo T. de Cerveteri, Secretário.